Queridos irmãos, o nosso boa noite a todos também. E desejando sempre que Jesus, nosso Mestre, nos envolva também nas suas bênçãos e no seu amor. O objetivo, talvez, hoje, de nós darmos uma repassada no assunto Código Penal da Vida Futura. Pode até nos parecer assim um pouquinho pesado, né, esse tipo de assunto, mas na verdade ele é para que nós nos alertemos, né, das nossas posturas e dos nossos comportamentos. Sempre é importante que nós lembremos que a finalidade da doutrina espírita, entre outras, é que nós tenhamos a ideia das experiências múltiplas, que nós não estamos aqui apenas com uma só passagem, e que, decorrente então dessa atual experiência, nós temos ligações com o passado e nós temos ligações com o futuro. Então, se isso começa a ganhar força, se isso ganha sentido, isso nos auxilia naturalmente, sem que ninguém outro externamente venha a fazer uma solicitação de mudança interna. Por isso, da frequência com que nós ouvimos aqui, da nossa autoiluminação, do nosso autoburilamento. Todos nós já chegamos à conclusão que ninguém muda ninguém, correto? Como regra geral. Quando é que a gente muda? Quando nós entendermos que a nossa mudança ela vai gerar mais benefícios do que nós continuarmos a fazer aquilo que nós estejamos fazendo. Então é isso, entre outras coisas, que a doutrina tenta nos trazer. Tenta trazer para nós, para que a gente possa, então, mesmo que de uma forma lenta, nós nos darmos conta dessa grande realidade. E a gente, então, traz esse tema, e esse tema ele está dentro dessa obra, O Céu e o Inferno. Também é importante que a gente relembre que o céu e o inferno, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como o Livro dos Espíritos, assim como a Gênese, eles são um desdobramento do Livro dos Espíritos. Vocês já ouviram também essa questão, e aqui já foi falada também algumas vezes, mas de novo, sempre é bom reforçar. A doutrina espírita é uma religião? Então depende da forma como estamos fazendo a pergunta. Se nós entendermos que religião é como esse sistema que nós já conhecemos convencionalmente, com estrutura, com todas essas questões externas, não, a doutrina espírita não é uma religião. Porém, se a pergunta nos é feita com o intuito de dizer a religião é ligar a criatura ao Criador, sim, a doutrina espírita é uma religião. Porque ela busca fazer com que nós, em conhecendo os desígnios do Pai, nós nos liguemos a Ele. Isso é interessante que a gente faça também um pouco dessa diferença para que a gente possa ter o nosso ponto de apoio, possa ter a nossa base. Porque, como nos lembra Kardec também numa dessas obras, a fé precisa de uma base. A nossa fé tem que ter uma base. Nós não temos uma fé sem nenhuma estrutura. Ela precisa estar baseada em alguma coisa. Em que se baseia a nossa fé? Dirá Kardec, então, novamente, né, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? É a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, essas informações que a doutrina tenta, das mais diferentes formas, nos trazer, é para que nós, se ela vier de um lado, a gente não entendeu, pelo outro lado a gente entenda. Então é por isso que, de certa forma, quantas mensagens nos são trazidas, e na maioria delas a gente não se toca, a gente não se sensibiliza. E às vezes uma palavra, um conceito, um exemplo, é o suficiente para fazer com que a gente reflita em algo um pouquinho mais profundo. Então é dentro dessa linha de raciocínio, de novo. E aí nós podemos dizer, vocês também têm ouvido falar com uma relativa frequência, né, que a doutrina espírita, então, ela é uma ciência, é uma filosofia com consequências religiosas. E Kardec foi muito feliz quando ele elaborou o Livro dos Espíritos,
Porque para que uma obra pudesse ser considerada científica no meio científico, ela precisaria atender 4 grandes questões. Definir o objeto do estudo, pegar o objeto de estudo, fazer uma estrutura, né, uma leitura do que ele é, o que é esse objeto, né? Quais são as leis que governam esse objeto e que consequências esse objeto traz nas nossas vidas. Então, Kardec, o que ele fez? Ele definiu o objeto de estudo, o mundo espiritual. Segundo, ele pega o mundo espiritual, ele disseca, ele traz então para cá, e aí ele coloca nós dentro desse processo do mundo espiritual. Quem somos? Espíritos imortais. De onde viemos? Da espiritualidade. Para onde vamos? Um dia atingiremos a perfeição relativa, né? Por que nós sofremos ainda aqui na Terra? Pelas nossas próprias consequências. Lei de causa e efeito. Então nós vamos começando a fazer essa leitura. Quais são as leis que nos regem? As leis morais. Tão bem trazidas, né, por diversos expositores, na maioria das vezes aqui também, né? E que consequências tem a nossa conduta com relação ao nosso comportamento? O céu e o inferno. Penas e gozos futuros. Então essa obra que nós estamos assim hoje trazendo um pouquinho sobre ela esse ano ela está completando 160 anos da sua edição. Kardec editou ela em 1865 e ela, olha que assuntos interessantes ela traz. Ela é dividida em 2 partes, sendo que a primeira parte ela vai falar o seguinte: o porvir e o nada, o céu, o inferno, o purgatório, doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, e aqui que entra o Código Penal da Vida Futura, os anjos e os demônios, e a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Primeira parte. A segunda parte ele vai trazer, que também é muito bonito, sobre o passamento, o nosso desencarne. Como é que se dá o desencarne para a nossa pátria espiritual, as facilidades e as dificuldades com que o passamento ocorre com cada um de nós. E de uma forma muito resumida, eles vão dizer que quanto mais moralmente nós pudéssemos ser, mais essa passagem é tranquila. E o inverso é verdadeiro. Quanto mais complicados nós fôssemos, mais complicado é a passagem. E vão nos trazer também, então, exemplos de espíritos felizes que fizeram a passagem, né? Espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres e assim por diante. Então, a gente traz isso para a reflexão, caros irmãos, sempre com o intuito de instigá-los, como nos lembraria o próprio Jesus, né? Espíritas. Amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este é o segundo. E a instrução, então, se dá das mais diferentes formas, como vocês também têm acompanhado. Pela exposição, pelo grupo de estudos, pelo vídeo, pelo livro, né? Pelos congressos e assim por diante. É assim que nós vamos, aos poucos, nos assenhorando, então, dessas verdades. Então, como forma, obviamente nós não vamos ler, e vocês todos possivelmente tenham esse material. Código Penal da Vida Futura. O que é um Código Penal aqui no nosso mundo físico, né? São as consequências dos nossos atos incorretos que a gente pratica. E aqui, então, imagina só, Kardec fala para nós assim, olha só. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. E aqui nós temos então, queridos irmãos, 33 pontos que ele nos traz para a gente poder refletir um pouquinho. Então, por exemplo, olha só uma das coisas assim. Nós obviamente não vamos ler tudo, porque nós não teríamos tempo para isso, né? A alma, isso é o ponto número 1, e vocês até podem acompanhar se assim entenderem. A alma ou espírito sofre na vida espiritual
as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, na espiritualidade, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Quantas vezes nós já ouvimos falar, né? Quando alguém desencarna, quando alguém morre, a gente às vezes até pergunta, né? Como é que será que ele está do lado de lá? E o que os benfeitores nos respondem? Como é que ele estava do lado de cá? Ah, era uma pessoa legal, bacana, tranquila? Não tenha dúvida, lá ele vai ser uma pessoa legal, bacana e tranquila. Bah, aqui ele é um cara complicado, meu Deus do céu, difícil de trabalhar. Vai continuar sendo a mesma coisa do lado de lá. Então vejam qual é a beleza da doutrina, na importância que ela tenta nos chamar a atenção, tenta nos sensibilizar, para que se nós conseguirmos então validar apenas isso, qual que seria a decorrência natural de uma situação dessas? Meu Deus do céu, eu vou ser lá aquilo que eu estou sendo aqui. O que eu estou sendo aqui? Um cara mais ou menos legal, bacana ou não? Então a gente já pode levar isso para o que nós queremos ser do lado de lá. Opa, eu quero ser um pouquinho melhor. Excelente. Seja desde logo aqui um pouquinho melhor. E é aí aonde, novamente, né, o Kardec vai nos trazer, de novo no nosso Evangelho, né? Se reconhece o verdadeiro espírita, se reconhece o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. E aí a gente não vai nem olhar aquela nossa listinha que a gente vê das vícios e virtudes ali do lado, né? Puxa vida, mas eu ainda... o meu egoísmo é muito maior do que a minha caridade. E aí, como é que vai ser? Né? Orgulho, inveja, impaciência, preguiça, injustiça, intolerância, maledicência. Que isso, de uma forma lenta, fosse aos poucos dando lugar para a caridade, a paciência, a bondade, a humildade, a amorosidade, a compreensão, a tolerância, a justiça, para que assim, então, nós possamos aos poucos fazendo o nosso processo de evolução, construindo, então, o nosso próprio destino, construindo, então, a nossa própria felicidade. Olha o que nos diz, então, no item 2 desse Código Penal. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. O que nós acabamos, de certa forma, até de comentar, né? Quanto mais nós pudéssemos fazendo, então, essa transformação, fazendo essa substituição dos nossos comportamentos, cada vez mais nós estaremos nos aproximando, então, desta felicidade que ela está relacionada diretamente à perfeição. Então, o que eles nos dizem também? Olha só na questão número 3. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, se é assim, e aqui de novo nós queremos valorizar também, que pela nossa condição atual de espíritos imperfeitos, né, tentando sermos espíritos bons, é muito natural que ainda as nossas posturas não sejam as ideais. Mas para a espiritualidade, o que importa é a nossa predisposição em acertar. E como todos vocês também já têm ouvido falar, a natureza não dá saltos. Nós não conseguimos de uma forma assim rápida sairmos desse estado que nós estamos hoje de imperfeição para a angelitude. Mas nós podemos e devemos, e esse é o grande desafio, esse é o nosso grande objetivo para o qual a doutrina nos traz, que nós então façamos essa transformação de comportamentos, que nós façamos essa transformação de atitudes e de hábitos que nós normalmente ainda fazemos. Seja nós para conosco mesmos, seja nós para o nosso ambiente coletivo.
quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na comunidade, onde quer que nós nos encontremos. Que nós possamos cada vez mais ser aquilo que nós queremos ser ou pretendemos ser. Bons, um pouco melhores, 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 melhores. E é por isso que os benfeitores, de uma forma também muito carinhosa, sempre tentam nos sensibilizar, né? Que nós pudéssemos ser hoje um pouquinho melhores do que nós fomos ontem. E buscarmos ser amanhã um pouquinho melhores do que nós estamos sendo hoje. E isso pode ser visto não apenas nesse dia material de 24 horas, ou pode ser uma existência. Que nessa existência nós pudéssemos ser um pouco melhores do que quando nós saímos da pátria espiritual. E aí, novamente, como nós também somos lembrados, nós estaríamos com certeza ganhando muito se no nosso retorno à pátria espiritual, intelectual e moralmente, nós estivéssemos avançado um pouquinho. Porque é assim que o processo vai ocorrendo. É assim que o processo se dá. E nós vamos aos poucos também nos dando conta que se vocês se derem também o trabalho de perceber, isso é rico, é bonito. E de novo, sempre vem aqui a lembrança, né? Grupos de estudos é uma forma bonita de nós nos enriquecermos cada vez mais com essas informações. Todos nós já ouvimos também com frequência que no seu início o homem não tem senão instintos. Mais avançado e ainda corrompido, ele tem sensações. Mais esclarecido e iluminado, ele passa a ter sentimentos. Então, o que nós podemos fazer uma leitura entre outras? Quando nós estamos falando do instinto, nós estamos muito mais próximos ao reino animal. E quando nós estamos falando de sentimentos, nós estamos nos aproximando do reino angelical. E como nós precisamos de experiências múltiplas, não é tão simples nós nos desvestirmos do orgulho e do egoísmo. Porque por quanto tempo nós já viemos em outras encarnações fazendo esta prática, que ela está impregnada no nosso perispírito, na nossa alma, e que a gente precisa aos poucos então desbastar esta pedra. Então é por isso que a doutrina, de novo, sabendo das nossas fragilidades, sabendo ainda da nossa pequenez, da nossa infância espiritual, ele só nos sugere, seja um pouquinho melhor hoje. Não precisa mudar tudo. Mude só um pouquinho, seja um pouquinho melhor. Você como é, você como pai, como mãe, como irmão, como filho, como filha, como chefe, como subordinado, não importa a função que a gente desempenha e estabeleça, mas que aquilo que a gente faça possa se fazer um pouco melhor. Porque caso a gente não se dê conta, de novo, como nós somos lembrados aqui por esse código, né, esse código penal dessa vida futura, né? Eles nos lembram algumas coisas também, se por alguma razão ainda não há uma única imperfeição da alma que não importe e funestas e inevitáveis consequências, vírgula, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. E eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui já passamos por essa experiência pessoal. Como é bom quando a gente, por alguma razão, sem ninguém saber, a gente conseguiu fazer algo de bom. E aquele algo de bom que nós fizemos, a nossa consciência bateu palmas para nós. Por um ato que a gente tenha feito, por uma ajuda que a gente tenha feito, ou por uma mudança que nós tenhamos feito conosco mesmos, internamente, sem ninguém perceber. É isso que eles também estão tentando nos dizer. Se por alguma razão nenhuma imperfeição não implique sempre em algo teoricamente negativo, todas as nossas alterações para o bem também são ricas nessa questão do estar bem, que é aquilo que nós ouvimos com frequência. Como é bom nós estarmos em paz com a nossa consciência. Não tem dinheiro que pague, né? Quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro e damos uma olhada, como nos lembraria Santo Agostinho, na questão 919, o que eu fiz hoje? As minhas posturas me feriram ou feriram o meu semelhante? E aí a gente vai repassar. Puxa vida, será que eu não fui muito grosseiro? Será que eu não fui muito desleal? Será que eu não fui muito justo, muito duro, aliás, né, com alguém? E assim a gente vai fazendo esses ajustes necessários. Então é algo que também nos propicia o bem
Isso é muito rico, muito bonito também. Outras que nós podemos também dar uma olhada, assim, de uma forma rápida, pessoal, porque todas elas, e aí de novo, esse material que a gente deixa com vocês sempre é uma forma muito simples, mas que vocês também revisitem esses materiais aqui. Ó. Olha só no item 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Quanto dura uma falta? E aqui ele já está dando uma dica para nós. Depende do espírito. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero de volta ao bem. Então, às vezes a gente fica muito tempo, né, numa situação de negatividade, né, de imperfeição. O que eles estão dizendo? Que quando há esse arrependimento nosso e nós voltamos ao bem, isso é o que importa. Desse modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte. De novo, está tudo em tese nas nossas mãos, no nosso livre-arbítrio, no nosso poder de escolha. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Olha como é que é bonita essa justiça divina, né? Por isso que, em princípio, queridos irmãos, nós não deveríamos e nem estarmos preocupados, primeiro, como nos lembraria Jesus, com o julgamento do nosso semelhante. Porque nos lembram os benfeitores que todos os dias Deus tem o seu mecanismo de justiça. E Ele tem as suas próprias formas de fazer com que isso ocorra, sem a nossa intervenção. O nosso papel, de novo, é identificarmos aquelas situações que nos são desagradáveis, não só a nós, como aqueles que estão ao nosso redor. E assim nós fazermos essa substituição. Muito bem. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe, e deixa de o punir quando não existe mais. Então, olha que coisa interessante, né? E aqui vem uma outra pegada que é muito legal, pessoal. Vamos ver. Ora, Deus que é justo só pune o mal enquanto existe. Né? Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. Então, não só a questão física, mas a questão moral também está ligada durante esse tempo em que nós permanecermos nessa imperfeição. Tão logo a gente consiga substituir, ela perde força. E a gente ganha, então, quando nós conseguirmos fazer essa substituição, por exemplo, de um vício por uma virtude que nós estamos buscando conquistar, nós vamos substituindo novamente essa parte. Saímos, então, de uma situação desagradável por uma situação agradável. Outro item interessante, assim, para uma rápida passada. Quando nós fazemos, ou quando nós cometemos uma falta, eles também nos pedem quando é que a gente vai reparar essa falta. E aqui eles dão uma dica bastante interessante para nós, olha só. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Outra coisa para que a gente reflita, né? Porque, de novo, sem julgamento nenhum, por muito tempo nós achávamos que quando nós nos arrependêssemos de uma falta praticada, nós estaríamos quites com a justiça divina, correto? Hoje aqui eles dizem que não é assim. Nós precisamos, então, além do arrependimento, expiar essa falta. E a expiação está ligada a essa questão moral, de nós nos sentirmos assim, puxa vida, mas que coisa ruim que eu acabei de fazer. Sentir moralmente o efeito daquela falta que for feita.
E, finalmente, para pagar a falta, o ressarcimento, né? A reparação, reparar o mal que nós fizemos. Então, tudo isso é trazido, queridos irmãos, para que nós possamos também ampliar a nossa faixa de entendimento das nossas facilidades e dificuldades que nós ainda estamos incorrendo. E que essas leituras possam nos auxiliar também a fazer com que essa nossa busca dessa melhoria possa também acontecer de uma forma um pouco mais rápida, com base, então, nessas informações trazidas pelos nossos benfeitores espirituais. No final, eles trazem uma outra coisa que também é muito interessante que nós valorizemos. Olha só, a 33 vai falar para nós o seguinte: em que pese a diversidade de gêneros e grau de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Olha só, de novo, os benfeitores tentando nos ajudar. A gente poderia dizer, puxa vida, mas com 32, 33 artigos aqui, né? É complicado. Vamos resumir isso tudo em 3. E olha só o que eles nos falam. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Nos diria Jesus, né? No mundo tereis aflições. Nos diria a doutrina espírita. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Então não há que como ter aqui a completa felicidade. E assim, se nós entendermos esse processo, nós vamos também entender que, estando aqui, de uma forma ou de outra, todos nós sofremos, todos nós passamos por aflições, todos nós. À exceção, Jesus, o nosso modelo e guia. O segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. De novo, os excessos sempre trazem as suas consequências nefastas. E aqui nós podemos lembrar de uma forma rápida as questões de saúde. Por que uns sim, outros não? Por que uns pouco, outros mais? Por que outros assim e assim? Essas diferenças que estão todos os dias nos nossos olhos. Obviamente não será a única situação dessa, pois que, como nós somos lembrados também, durante a nossa programação reencarnatória, muitas vezes o próprio espírito, percebendo as suas dificuldades, ele solicita uma experiência um pouco mais dolorosa para que esse processo também aconteça. Então, não necessariamente, obviamente aqui, a gente quando vê alguém com problema de saúde, queira fazer uma ligação com as deficiências, mas que também não se sabe, mas que a deficiência, os excessos que nós produzimos, eles sempre vão gerar essa consequência, é o que eles tentam nos trazer. E aí o terceiro, que é a grande beleza que nós podemos e devemos também valorizar, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da sua vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Repetimos. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da sua vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Nós também temos no Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta aos nossos benfeitores se nós poderíamos, ainda nesta encarnação, nos livrarmos dos muitos males com os quais a gente tem. E a resposta deles também é muito interessante, e às vezes a gente não valoriza isso. Eles dizem que nós poderíamos fazer isso. O que nos falta é a vontade. Se nós tivéssemos vontade de mudar, nós mudaríamos. Então, em tese, qual é a grande leitura que a gente faz de uma forma muito genérica? Que nós ainda não temos vontade de mudar. Então, nós repetimos comportamentos que viemos repetindo ao longo das nossas experiências. E é por isso que nós somos o que somos hoje.
Então, se nós queremos um dia melhor amanhã, a partir de hoje, como nos diria o Chico, né? Assim como nenhum de nós pode voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então, o objetivo de todos nós, e aproveitando já e finalizando, é que todos nós, com essas informações que nos são trazidas das mais diferentes formas, nós possamos também nos dar conta e nos sensibilizar com este convite da espiritualidade, para que nós possamos, então, hoje sermos melhores do que fomos ontem e buscarmos amanhã sermos melhores do que estamos sendo hoje. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Obrigado.